Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Mecânica Básica da Master Cooler. Prazer enorme estar aqui com você. Na aula passada nós falamos sobre cabeçotes, sobre características, sobre os componentes, os tipos de cabeçote, os modelos de cabeçote, seus respectivos comandos de válvula. Nós mostramos alguns componentes, válvula, molas, travas, toda a parte de cabeçote ficou explicada na aula passada. Hoje nós vamos falar sobre sincronismo do motor, o sincronismo entre a parte de baixo com a parte de cima. Vamos falar também sobre distribuição e ignição. Vamos entender o que é isso. A gente vai passar bastante informação para você. O eixo comando de válvulas, ele precisa de um movimento rotacional no tempo correto para que ocorram os 4 tempos do ciclo de funcionamento do motor a combustão, que nós já vimos na aula passada. Tá? O comando de válvulas, ele precisa de uma tração para poder girar. O que acontece? O virabrequim, o movimento rotacional do virabrequim vai fazer com que os comandos de válvula girem também. Para que isso ocorra, ele tem um intermediário, correia dentada. Tá? Nesse caso aqui, nesse motor, nós temos esse exemplo de correia dentada. Mas assim, tem outros modelos. Tá? Antigamente era usado sistemas com engrenagem, que o movimento do virabrequim, do eixo virabrequim, ele era transmitido para os outros componentes através da engrenagem. Ele distribuía essa rotação, passava para outros acessórios através da engrenagem. Tá? Outro modelo também que nós já falamos um pouquinho é relacionado à corrente de comando. Ao invés de termos a correia que vai fazer essa distribuição, temos correntes de aço mesmo, com esticadores hidráulicos, que fazem essa ligação entre a parte de baixo e a parte de cima do motor. Tá? Esse sincronismo ele se dá no momento em que temos um movimento de rotação aqui do virabrequim. Esse movimento ele vai fazer com que gire o restante dos componentes. Os motores a combustão, normalmente, eles têm acessórios. Nesse caso aqui do motor AP 2.0 fluxo cruzado do Golf aqui, nós temos um eixo comando auxiliar. Tá? Esse eixo comando auxiliar, ele faz com que gire a bomba de óleo e o distribuidor, que nós já vamos falar um pouquinho também. Tá? Em alguns casos, a correia dentada, através da tração gerada aqui no eixo virabrequim, ele toca a bomba d'água, ele toca outros tipos de bombas. Em motores diesel, o sincronismo ele é composto por engrenagens, inclusive sistema de bomba injetora. Então, depende do motor, a gente vai ter acessórios que precisam dessa tração, precisam dessa força que o virabrequim vai mandar para os outros componentes. Tá? O sincronismo do motor ele depende de uma ordem, de um posicionamento correto dos eixos. Eles precisam estar no ponto. É aí que gera o termo motor no ponto. Quando o motor está no ponto, significa que o ponto inicial de trabalho do eixo comandos de válvula vai estar em determinada posição, o eixo virabrequim também vai estar em determinada posição, assim como todos os outros componentes que dependem de sincronismo. Nós vamos usar esse motor aqui como exemplo apenas para que fique mais claro como que funciona esse processo. Como que passa a força do virabrequim para os outros componentes? Nesse caso aqui ele é simples, ele é através de um sistema com correia dentada de sincronismo, correia sincronizadora, que vai fazer a função de transmitir a força. O que acontece? O virabrequim ele tem uma engrenagem que ela é dimensionada de acordo com a relação de comando e dos outros acessórios, das outras polias. Tá? Ou seja, nesse caso aqui, apenas como exemplo, nesse caso, esse motor, a quantidade de dentes dele equivale a metade da quantidade de dentes da engrenagem do comando de válvulas. Por que isso? Para que possa ocorrer no tempo correto a posição dos componentes em cada ciclo do funcionamento. Se ele tivesse a mesma dimensão, o comando de válvulas ele giraria na mesma rotação, na mesma quantidade de rotações por minuto que o virabrequim. Tá?
Nesse caso aqui não, o virabrequim ele gira 2 vezes mais do que o eixo comando de válvula. Mas isso daqui é uma contagem de relação apenas para quê? Para que ocorra o ciclo de funcionamento e que tenha o tempo correto de entrada e saída das válvulas, o tempo correto de acionamento de outros componentes. Tá? Mas isso apenas para exemplo. Só para você entender. Quando tem a tração do eixo virabrequim, através de dentes, tá? Ele acaba transmitindo para os outros componentes. Essa engrenagem do comando de válvulas, ela tem um ponto exato para começar o seu ciclo de rotação. Esse aqui é um eixo comando auxiliar que nós chamamos dos motores Volkswagen. Ele tem uma engrenagem, ele tem um sistema nesse comando, diferente desse daqui que tem aqueles ressaltos que nós vimos na aula passada. Esse eixo comando ele toca também o distribuidor, tá? Deixa eu pegar aqui para você. Ó. Ele toca esse distribuidor, que a gente já vai detalhar um pouquinho mais. Ele tem uma engrenagem e esse eixo comando auxiliar também tem uma engrenagem que vira esse distribuidor e faz a distribuição de ignição. Além disso, a bomba de óleo desse motor ele vai fixa aqui na ponta do eixo do distribuidor. Tá? Então a tração da bomba de óleo é feita através do distribuidor. O distribuidor recebe a tração do eixo comando auxiliar, que por sua vez transfere essa força, essa tração para a bomba de óleo. Tá? Continuando aqui, a correia dentada ela tem que ser posicionada corretamente. Ela é quem determina o ponto do motor, o ponto de ignição, o ponto de sincronismo do motor. Tá? Para que isso aconteça, é necessário esse componente aqui, o rolamento tensor, esticador de correia dentada. Tá? Esse daqui é um sistema simples do motor Volkswagen, porém em outros modelos de motores tem diversos modelos de tensionadores automáticos, tensionadores que a gente ajusta, faz a regulagem manualmente. Enfim, ele precisa desse tensionador para quê? Para que a correia ela sempre esteja tensionada. Tá? Ela precisa estar tensionada para que não ocorra, não exista o risco de pular dentes das engrenagens. Tá? Uma correia mal esticada vai fazer com que esse eixo ele gire e perca o sincronismo entre eixo virabrequim e eixo comando de válvulas. Por isso a importância do tensionador. Tá? O tensionador é um item fundamental para o funcionamento e para o bom sincronismo do motor, para o correto sincronismo do motor. Esse motor é um motor simples que nós temos referências nas engrenagens aqui. Nós vamos passar isso daqui, essas referências para você em aulas seguidas do curso, onde nós vamos fazer uma desmontagem organizada. Eu quero mostrar para você os pontos que nós temos de referência para poder marcar o ponto do motor. Tá? Mas nesse caso aqui, só para você entender. Quando o virabrequim ele transmite essa força de rotação, a correia, o primeiro ponto de resistência da correia dentada é aqui, no eixo comando de válvulas. Está vindo a tração aqui do eixo virabrequim e quem recebe é aqui o comando de válvulas. Essa resistência que o eixo comando ela tende a causar, ela pode fazer com que a correia nesse ponto aqui, ela fique frouxa, ela fique sem tensão. Tá? O que pode acontecer, pode ocasionar um problema do motor sair fora de ponto, ele pode pular um desses dentes aqui. Tá? Correia dentada é um item muito importante que tem que ser respeitado o prazo de manutenção, tem que ser corretamente aplicado, corretamente feita a manutenção desse item. Por quê? O não cumprimento desse sincronismo entre virabrequim e comando de válvulas vai fazer com que se perca o movimento do comando no tempo correto. Ou seja, pode acontecer do momento em que o pistão está subindo, abrir uma das válvulas. Essa válvula aqui no cabeçote ela pode pegar no pistão. Então isso são todos problemas decorrentes da falta de sincronismo do motor. Tá? Exemplificando esse motor aqui, sistema com correia dentada,
tem as referências que nós marcamos na hora de desmontar para poder deixar o motor no ponto. E basicamente é isso, tá? Engrenagens, rolamento tensor e correia dentada. Assim como nesse motor que nós utilizamos como exemplo, a transmissão dessa força gerada no virabrequim que traciona todos os outros componentes é muito semelhante em motores com sistemas de sincronização através de engrenagens, como eu falei anteriormente. Tá? Motores de Opala, existem motores diesel também que possuem engrenagens que fazem essa função. No motor do Opala, a engrenagem do virabrequim toca o eixo comando de válvulas diretamente. Ele tem um ponto exato de início do ciclo. Eles se encaixam perfeitamente através de marcações originais. E ele tem um sistema de lubrificação direta, tá? Que diferente desse sistema com correia dentada, nesse caso ele precisa de um tensionador. Ele precisa de um rolamento que estique a correia para não correr o risco de pular o ponto. No sistema com engrenagem, ele dificilmente vai acontecer caso não quebre a engrenagem. Se não quebrar, não tem como sair fora do ponto o motor. Tá? Por isso que a montagem deve ser feita com muita atenção. Mas a gente só usando como exemplo, só para que didaticamente você consiga identificar essa diferença. Tá? Sistemas com engrenagem e sistemas de corrente de comando. Tá? Entra no mesmo princípio de funcionamento, ao invés de ser uma correia, é a corrente de comando que, por sua vez, possui esticadores. As correntes de comando eram utilizadas nos motores Volkswagen também, só que no CHT. E até hoje é utilizado em motores Ford, em motores diesel. Motores muito modernos hoje utilizam ainda sistema de corrente de comando. É determinante na questão de durabilidade, de segurança, de ruído, enfim. Cada motor tem alguma característica que agrega para o bem ou para o mal o sistema ou de correia ou de corrente. Tá? A gente fala sobre esses exemplos para que você entenda e saiba que além desse sistema aqui existem outros, e existem sistemas complementares também. Tá? Mas basicamente o fundamento dele é o mesmo. Então só para ficar claro para você entender de que maneira que funciona isso. Tá? É importante ressaltar que muitos motores precisam de ferramentas específicas para fazer a fasagem. Nós chamamos fasagem do motor. O que é a fasagem? É encontrar o ponto exato do comando de válvula, do virabrequim e dos periféricos, dos acessórios que precisam de sincronismo. Tá? Motores 16 válvulas, aqueles DOHC que nós falamos, com 2 comandos. Normalmente esses motores eles precisam de ferramentas específicas, ferramentas que encaixam nos comandos de válvula, ferramentas que travam o virabrequim na sua posição correta e ferramentas também que travam os outros componentes que precisam de sincronismo. Então cada motor tem uma complexidade, cada motor tem um tipo de ferramenta para ser trabalhado. Isso é muito importante ficar atento a isso. Você que de repente precisa ou vai buscar fazer alguma manutenção nesse sentido, fique muito atento. Por quê? Porque precisa da ferramenta correta. Tá? Existem maneiras, existem formas de encontrar o ponto do motor sem as ferramentas. Mas a ferramenta serve para quê? Para que tenha garantia de que, sim, está no ponto exato, está no ponto correto. Tá bom? Mais para frente nós vamos falar sobre relógio comparador, sobre algumas ferramentas que a gente pode utilizar para encontrar o ponto do motor sem ter as ferramentas específicas. Alguns motores exigem ferramenta específica, alguns motores não precisam. Tá? Mas isso a gente vai entendendo ao longo do curso, eu vou detalhar isso daí para você. Esse conjunto de movimentos, esse conjunto de componentes e engrenagens sincronizados formam o sistema de distribuição do motor. Tá? A distribuição do motor ocorre com o sincronismo desses componentes. Dessa maneira nós encerramos a parte de sincronismo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre ignição. Sistemas de ignição. Sistema de ignição é todo e qualquer sistema que tenha a capacidade de inflamar uma mistura entre ar e combustível. Essas misturas elas precisam de uma faísca, precisam de uma centelha
para que se inflame, para que exploda. Esse é um sistema de ignição. Tá? Os sistemas de ignição foram descobertos já aí há 150 anos atrás, aproximadamente. Tá? E lá em 1880 já existiam alguns tipos de ignição que eram realizados através de chama direta, tubos aquecidos, magnetos. Tá? Os magnetos que a gente pode inclusive usar como exemplo, até hoje em dia nas motos principalmente, existe um sistema de magneto que faz com que ocorra a ignição. É um sistema imantado, são ímãs, e a posição desses ímãs que fazem gerar pulsos, corrente elétrica para que gere a faísca, a ignição. Ignição também por baterias, tá? Alguns sistemas utilizaram por muito tempo baterias como sistema de ignição, até chegar no que nós chamamos hoje de ignição eletrônica. Tá? A ignição eletrônica ela tem vários componentes, ela tem várias funções, várias aplicações e especificações. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas primeiro eu queria lembrar você, os sistemas de ignição mais antigos que nós temos contato até hoje são os distribuidores com platinado e condensador. Os Fusquinha lá 1200, 1300, 1500, até os 1600 também, utilizavam sistemas de distribuição, sistemas de ignição através de platinados. O platinado nada mais é que um componente elétrico que determinada posição do distribuidor fazia com que gerasse um contato, e esse contato, aliado a outros componentes do sistema que faziam parte do sistema de ignição, esse contato e esse afastamento geravam faísca. Tá? Então o distribuidor ele tinha a função de abrigar essas peças, esses platinados e condensadores e eixo, e fazia com que ele fazia parte do sincronismo do motor, e no seu devido momento ele atuava para quê? Para que mandasse a centelha, a faísca da vela no momento correto, através de cabos, para que chegasse na câmara de combustão, que chegasse no cilindro no tempo correto da queima. Então ele compõe o ponto também. Aí um pouquinho mais avançado, surgiram os distribuidores, a ignição eletrônica, através de distribuidores semelhantes a esse aqui. Esse daqui é um modelo sensor Hall, já vou explicar como que funciona. Mas basicamente os distribuidores, eles, através de força mecânica, através de uma tração vinda de eixos de comando auxiliares, através de engrenagens, ele girava o distribuidor, tá? O distribuidor em suas respectivas posições geravam contatos também com outros componentes e fazem com que a faísca ela chegue até o cilindro. Tá? Falando um pouquinho sobre esse daqui é um distribuidor desse motor, inclusive, é um sistema de ignição com sensor Hall. O que é o sensor Hall? Ele tem um sistema de ímã, tá? Ele é magnetizado, ele tem falhas num disco interno que ele reconhece a posição do motor, ele reconhece a posição que se encontra o eixo distribuidor, e dessa forma esses pulsos gerados aqui dentro através dessa rotação, ele corta o pulso e manda pulso, corta e manda. Esse sincronismo nessa pulsação é responsável por mandar aqui a faísca, aqui ele vai uma tampa de distribuição, ele vai passar a faísca, essa corrente de ignição, pelo rotor de distribuição, vai passar pela tampa de distribuição e vai fazer com que, através dos cabos de ignição, cheguem até as velas no momento correto para que ocorra a queima. Tá? Nos sistemas de ignição com distribuidor, ocorre o seguinte processo. O movimento de rotação gerado no distribuidor, deixa eu te mostrar aqui, o distribuidor ele gira através de uma tração gerada dentro do motor, ou uma engrenagem, ou uma corrente, alguma coisa vai fazer com que o distribuidor ele tenha esse movimento de rotação. Tá?
O distribuidor, ele recebe, através da tampa de distribuição, ele recebe uma faísca que vem da bobina de ignição, ela vem por esse cabo central. Se você olhar aqui, ó, a tampa de distribuição, ela tem pinos, tem 4 pinos aqui nesse motor 4 cilindros. Em motores 6 cilindros, serão modelos de ignição correspondentes aos motores 6 cilindros, 8 e assim por diante. Nos sistemas de ignição que utilizam distribuidor, sistemas de ignição eletrônica, ocorre o seguinte processo. Ele tem um movimento de rotação, tá? Vou mostrar para você aqui como que é aqui dentro também o rotor de distribuição. Esse movimento de rotação é gerado pelo eixo comandos auxiliar ou, dependendo do motor, através de engrenagem, de corrente, independente. Cada sistema funciona de uma determinada maneira. Tá? Os distribuidores funcionam assim, ele tem uma tração, uma força que vem de dentro do motor que faz com que gire. Tá? O distribuidor, ele recebe, ele tem um módulo de ignição, ele tem uma alimentação de 12 volts, 5 volts dependendo do sistema. Esse sistema, essa rotação faz com que os pulsos gerados dentro do distribuidor saiam através dos conectores, vão até o módulo ou outros componentes elétricos, transformam essa energia que chega até a bobina de ignição, e a bobina de ignição, por sua vez, devolve essa centelha, essa faísca que é gerada dentro da bobina de ignição para o distribuidor, através desse pino central. Tá? Ele entra a ignição dentro do pino, dentro do distribuidor, e é aqui dentro que ele vai ocorrer a distribuição. Tá? Resumindo, a rotação, o motor girando faz com que o distribuidor gire também. Nesse caso aqui ele gira em sentido horário. Tá? Essa rotação faz com que componentes internos do distribuidor façam o ciclo. Ele vai interromper e vai gerar faísca. Ele interrompe, ele corta e retoma. Ele corta e retoma. Quando ele corta a energia, ele está em determinada posição. Ele girou um pouquinho mais, ele gera o contato ou o imantado ou a falha dos discos dentro do distribuidor e faz com que gere um pulso. Esse pulso ele sai, ele é gerado dentro do distribuidor. Esse pulso ele vai sair através do chicote e vai para o módulo de ignição. O módulo de ignição manda um sinal de alimentação para a bobina, que por sua vez gera uma faísca, gera uma centelha, uma corrente que entra novamente no distribuidor. E é nesse momento que ele, recebendo essa faísca, ele passa a distribuir para os 4 cilindros, ou 6, ou 8, ou 10, ou 12, independente do motor, com o sistema de distribuidor. Essa faísca ela vai entrar em contato com o rotor de distribuição, que por sua vez está no movimento de rotação e distribui através de pinos aqui para a tampa de distribuição, no seu respectivo momento também, no tempo exato que o cilindro precisa receber a faísca, no momento exato que o respectivo cilindro relacionado a essas saídas de distribuidor precisam receber a ignição. Vamos ver como que funciona isso aqui. Vamos usar como exemplo esse distribuidor aqui. Tá? Ele é um distribuidor de um sistema de ignição com sensor Hall. Tá? O sensor Hall o que é? É um sistema de imantação. Ele é magnético, esse sistema de ignição. Ele possui falhas nesse disco interno do distribuidor que fazem com que aconteça aquele ciclo que nós comentamos, do corte e da retomada do pulso. Tá? É ele que gera o pulso, são essas falhas desse disco que aqui no ponto exato geram o corte e a retomada do pulso que vai sair do distribuidor. Tá? Voltando, o distribuidor ele recebe da bobina a faísca ela vai encostar aqui. Tá? Tem um sistema dentro da tampa de distribuição que é um pino central que ele fica pressionando
a ponta do rotor. Ou seja, ele está alimentando o rotor com uma faísca que vem da bobina. A bobina recebe, por sua vez, no ponto exato a alimentação e gera essa faísca, gera essa centelha no tempo correto também do funcionamento. Tá? Através desse pino aqui, central da tampa de distribuição, o rotor recebe essa alimentação. Tá? Ele recebendo essa alimentação, internamente ele tem um filamento. Essa faísca ela vai chegar na ponta aqui do rotor, tá? Que por sua vez ele está no movimento de rotação, tá? Ele está girando, ele está recebendo alimentação na central, ele vai distribuir por esses pinos da tampa de distribuição. Ele tem vários pinos, os pinos respectivos, tá? Só como exemplo, pino 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2. Essa é a sequência de ignição desse motor. Tá? Ele vai ocorrer esse processo aqui considerando o motor, considerando o sistema, considerando a sua ordem de ignição, independente do motor que for. A base, o fundamento do funcionamento do distribuidor é esse. Ele recebe através desse pino central que nós chamamos de carvão. O rotor recebe essa alimentação, recebe essa energia e distribui entre os pinos em seus respectivos momentos. Tá? Esses pinos recebem alimentação conforme o tempo de atuação do distribuidor, conforme o tempo que precisa de ignição lá no cilindro, lá na câmara de combustão. Beleza? Então esse é o distribuidor, tá? Sensor Hall. Existem distribuidores que possuem uma aranha que nós chamamos. Tá? Ele é um distribuidor, ele tem um contato direto com um outro componente do distribuidor que recebe esse contato e que gera o pulso de saída. O pulso de saída ele precisa existir para quê? Para que o restante do sistema, a caixinha de ignição, todo o restante do conjunto possa atuar. Ele precisa saída de um pulso do distribuidor. Esse pulso ele vai ser processado por um módulo que vai mandar um sinal para a bobina, vai alimentar a bobina no tempo correto, a bobina vai receber esse pulso e ela vai converter esse pulso em energia, em faísca, em centelha, que vai chegar para o rotor, que por sua vez vai distribuir entre os... Com a evolução dos sistemas de injeção eletrônica, existiu a necessidade de um sistema de ignição que acompanhasse essa tecnologia, que acompanhasse esse progresso e os processos do sistema de injeção. Existem sistemas de injeção eletrônica que ainda utilizam sistemas de ignição através de distribuidores. Porém, na década de 90 para cá, os primeiros carros lá, os Monza, os Corsa, eles passaram a ter um sistema de ignição através de sensor de rotação e roda fônica. A roda fônica nada mais é que um composto de um sensor de rotação que possuem dentes em uma determinada graduação e uma falha entre esses dentes. Para quê? Para que o sistema reconheça o ponto em que está o motor, para que o sistema reconheça a posição que se encontra o virabrequim na quantidade, na contagem dos dentes. Tá? E nessa falha é onde gera o pulso. Tá? Assim como o distribuidor ele gera um pulso interno, ele sai esse pulso do distribuidor e retorna para o distribuidor uma centelha, uma faísca, o sensor de rotação e a roda fônica eles têm a mesma função. A roda fônica, nessa falha, no momento da rotação em que o sensor de rotação identifica essa falha, ele gera o pulso. Tá? Ele gerando esse pulso, ele vai transferir esse pulso para um módulo de injeção através dos chicotes e outros componentes que fazem parte do sistema de ignição. Tá? Ele vai transformar esse pulso em determinada voltagem, em um determinado outro tipo de pulso que vai fazer com que chegue até as bobinas e as bobinas, por sua vez, transferem essa energia, essa carga em forma de centelha para os cilindros. Em alguns motores, as bobinas elas são ligadas diretamente nas velas, no cabeçote. Ela é uma ignição direta, ela vai direta na vela. Em alguns sistemas, o mais comum, o que é? A bobina receber
esse pulso, transformar esse pulso em corrente elétrica e passar a ignição através de cabos de ignição para chegar nas velas, assim como nos distribuidores também. Tá? Essa daqui é uma roda fônica, ela é dentada, você pode ver que ela tem dentes, ela é graduada. Nessa falha, o sensor de rotação ele vai fixo no bloco do motor, ou dependendo do tipo de motor, em posições diferentes também. Esse sensor de rotação ele recebe essa informação da roda fônica, gera o pulso que vai até o módulo, até a central. O módulo transforma essa informação em pulso que vai para a bobina e para outros componentes, transformando esse pulso em corrente elétrica, em ignição, em faísca, em centelha que vai chegar até a câmara de combustão. Em alguns motores, essa polia ela fica aqui na parte frontal do motor. Tá? Em alguns modelos, no Monza Cadete, como dei o exemplo, ele fica fixo dentro do eixo virabrequim. Aqui dentro do bloco do motor ele fica fixo no virabrequim. E o sensor de rotação ele vai fixo na lateral do bloco. Também é um sistema. Outros motores, eles utilizam a parte de trás do motor para poder receber esse pulso. Enfim, indiferente. A base do funcionamento do sensor de rotação e da roda fônica é o mesmo. É gerar esse sinal, é gerar esse pulso, fazer com que esse pulso chegue no módulo e nos outros componentes do sistema de ignição e transfira essa capacidade, essa energia, essa corrente elétrica transformada em faísca, em centelha, e fazer com que no ponto exato, no tempo correto, ele chegue na câmara de combustão e gere eficiência, que ele chegue no tempo correto para que o motor ele gere eficiência. Esse atraso ou adianto dessa faísca na câmara de combustão vai comprometer o funcionamento, vai gerar quebra, vai deixar o motor ineficiente. Então, o controle eletrônico de ignição veio para contribuir com sistemas de ignição, com sistemas de injeção eletrônica e com o desenvolvimento de todo o conjunto de funcionamento do motor. E dessa maneira nós encerramos mais uma aula. Obrigado por assistir essa videoaula conosco. Obrigado pelo tempo que você disponibilizou para estar conosco. Até a próxima!